Estamos fazendo o papel de trouxa, a censura do bem das grandes marcas. E na thumbnail tá escrito não existe censura do bem. Não sei se eu tenho muitas opiniões sobre isso. Eu genuinamente não sei. Porque toda vez que eu leio ou discuto com um amigo meu, ou... Enfim, toda vez que eu participo de algum tipo de debate ou vejo algum tipo de debate sobre isso, parece que a conclusão é sempre um paradoxo. Então, eu não sei dizer se eu tenho muitas opiniões sobre isso, sabe? Vamos lá, Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Vamos parar um pouco de falar bobagens por aí e pensar. Existe censura do bem? Esse assunto que volta à tona de vez em quando, mais uma vez se tornou pauta. E caso você esteja aí muito por fora, eu vou explicar direitinho aqui o que está acontecendo. Já dou o resumo. Okay. Uma série de obras complicadas estão sendo retrabalhadas e termos ofensivos estão sendo suprimidos. É o caso da Fantástica Fábrica de Chocolate, 007, até mesmo quadrinhos do Tio Patinhas. E aqui no Brasil tem... O tapa na bunda. É que também... O povo não se ajuda, né? Exemplos, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo ou mesmo Turma da Mônica. Isso para não falar de obras que também estão sumindo aí das prateleiras, dos streamings, etc. Essas obras aí, filmes, livros, quadrinhos, estão sumindo porque o argumento, segundo as empresas e grupos que detêm o direito dessas obras, é que elas não estão adaptadas para a sensibilidade moderna. Ou seja, elas são racistas, misóginas, homofóbicas e que, portanto, em nome de uma sociedade mais sadia, é melhor alterar mesmo esses materiais. Ou, em alguns casos, nem mais reeditar. E você aí que tá me assistindo, se você for conservador, você vai ter uma opinião. E se você for progressista, provavelmente você vai ter outra. Contudo, eu aqui... E se eu for trouxa? A minha vocação de incomodar todo mundo, quero dizer o seguinte. As duas opiniões estão se mostrando uma bela merda. Porque... É que... Sabe o que é? Eu gosto dele quando... Eu gostei dele quando ele disse, tipo, eu que gosto de incomodar todo mundo. Porque assim, ó, quando você tem uma ideologia por trás de você, você vai ter... Como é que é o nome daqueles negócios, amor? De cavalo? Tem nome isso? Sabe quando o cavalo tá com aquele negócio assim, ó? Que ele só quer olhar pra frente? Que ele só olha pra um lado, na verdade, né? Pra um lugar? Cabresto? Cabresto parece um xingamento. Ô, seu cabresto. Quando você tem uma ideologia por trás, é como se você tivesse com aqueles negócios de cavalo ali, ó. Você só tá enxergando um único ponto. Um único ponto. E se uma única frase, opinião ou ideia vai minimamente contrário à sua conclusão, você já descarta aquilo ali completamente. Tem um bom exercício de debate que é, quando você está debatendo com alguém, você ouve o que a pessoa tem a dizer e antes de responder ela, você repete o que ela disse. Você repete o que ela disse como se você estivesse explicando para outra pessoa o que ela disse. É quase como se você se forçasse a entender o ponto de vista da pessoa para então responder o que ela está dizendo. Ou contra-argumentar, tá ligado? Quando você tem uma ideologia por trás, na verdade, pouco importa o que tá sendo dito também, é mais quem está dizendo, se a pessoa tá do meu lado ou do lado oposto. Então começa por aí também. O que mais que ele falou? Todo mundo quer dizer o seguinte, as duas opiniões estão se mostrando... Isso, era basicamente isso que eu queria dizer, porque se você tem uma ideologia por trás, você já tem uma opinião pré-formada, não adianta nem discutir, se você não tá disposto a pensar um pouco diferente ou até desafiar as próprias coisas que você tá pensando. No melhor dos casos é isso, quando você tá discutindo com uma pessoa, o pior dos casos é a pessoa ser extremista. É isso. O melhor mesmo seria alguém que tá disposto a repensar as próprias coisas, as próprias ideias, tá ligado? Vamos lá. Mostrando uma bela merda. Porque me parece que muita gente tá perdendo de foco o que realmente tá em jogo. Por isso, sem mais delongas, eu já vou largar aqui uma máxima problemática que é a seguinte. Eu defendo que a gente tenha acesso a obras extremamente racistas, homofóbicas, misóginas, etc. Essas obras não deveriam ser alteradas e tão pouco suprimidas. E aí você tá me assistindo e vai dizer assim, cara, como assim? Você não acha isso um absurdo? E eu vou responder que absurdo é justamente querer esconder elas. Mas antes de você me tacar pedra, ou mesmo concordar comigo pelos motivos muito errados, eu peço que você escute o que eu tenho a dizer até o final do vídeo. Porque eu quero trazer pra vocês aqui uma série de exemplos e sustentar a minha argumentação. Por isso, depois não fiquem me julgando por coisas que eu não falei também. Mania de ver o vídeo pelos primeiros 3 minutos e falar assim, aquele cara sempre fala isso, sempre... Olha até o fim, tá? Portanto... Sempre fala isso, viu? 3 minutos. Portanto, segura a sua onda. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer primeiro. Porque eu não concordo nem discordo até agora. Eu acho que se eu fosse concordar com ele, teria certas... Eu acho que precisaria de certos cuidados ao apresentar essas obras, que são racistas, misóginas, homofóbicas e etc. Eu acho que tem que ter uma certa responsabilidade em apresentar elas, porque eu não concordo em censurar tudo, e eu não concordo em não censurar tudo, porque já tem evidência científica de que certas coisas são nocivas. E eu vou dar um exemplo muito específico, que é um livro chamado As Dores
ou O Sofrimento do Jovem Welter, alguma coisa assim. Que ele foi um livro que, pasmem, é o principal, pelo menos era, o principal foco de estudo de uma coisa chamada suicídio por repetição. Os Sofrimentos do Jovem Werner, eu acho que era esse o nome do livro. Porque esse livro descrevia um suicídio de uma maneira muito específica e houve um aumento muito grande de suicídio exatamente daquela maneira específica na Europa uma época, até que esse livro foi banido. Ele é um ponto de estudo para isso, por suicídio por repetição. E é inclusive um dos motivos que existe um pacto jornalístico, que é muito desrespeitado hoje em dia, em não divulgar suicídio ou métodos de suicídio, casos muito detalhados, porque ele pode se repetir. Então, eu sei que eu tô falando de uma coisa extremamente específica, mas é só pra reforçar o argumento de que não é também que tudo tem que ser mostrado. Eu sei que são duas coisas completamente diferentes. Eu sei que a gente tá falando de mindset, né, de racismo, homofobia, etc. E eu tô falando de uma coisa completamente diferente que é saúde mental. Mas eu só queria reforçar que, tipo, não é necessariamente... Não é 880 sempre, entendeu? Enfim, vamos lá. Daí no seu sofá, ônibus, quarto de motel, sei lá onde você tá vendo isso. E vamos pensar junto. Mas antes, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só existe pra falar coisas absurdas graças aos seus apoiadores. São eles que financiam esta coisa tão horrenda que é o Quadrinhos na Sarjeta. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E cogite ser membro aqui pelo YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas vamos lá, sem enrolar. O assunto voltou à tona porque agora, nos últimos meses, aconteceu uma série de ações em sequência. Pra ser justo, esse negócio de grandes corporações, grandes empresas alterarem ou suprimirem certos materiais, pois bem, isso não é novidade. Isso já está acontecendo há um tempo e tem um vídeo meu aqui mais antigo. Capitão Marvel, minha nossa senhora. No canal que eu falo disso. Porém, de uns tempos pra cá, está ficando cada vez mais frequente e várias empresas estão adotando essa política. Nas últimas semanas, acabaram se acumulando 3 notícias bastante significativas. A primeira que veio à tona foram as mudanças feitas em A Fantástica Fábrica de Chocolates de Roald Dahl. Caso vocês não saibam, A Fantástica Fábrica de Chocolates é um clássico da literatura infantil e ainda muito popular no Reino Unido. E que reflete muito uma série de pensamentos racistas que já eram problemáticos na sua época, no caso 1964, mas hoje ainda são mais intoleráveis. O argumento dos detentores dos direitos que estão republicando agora A Fantástica Fábrica de Chocolates é justamente esse, de que a obra é ofensiva, de que ela não está sintonizada com os dias de hoje e que, portanto, eles querem que essas obras continuem acessíveis, que os jovens britânicos e os jovens do mundo todo continuem a lendo, porém eles acharam legal tirar uma palavrinha aqui, mudar outra colar. E tá gerando muito debate porque algumas dessas mudanças são bastante controversas, como, por exemplo, tirar a cor preta de um determinado adereço, ou um personagem que é um glutão não dizer mais que ele é gordo e sim imenso. Enfim, coisas desse tipo, tá? Ah, eu entendi o que ele quis dizer, vamos lá. Só pra vocês terem uma ideia. O mesmo também foi anunciado que vai ser... É que eu acho que existe uma diferença entre... Pô, vamos tirar essa frase preto desgraçado, que ela não é legal, gente? Ah, mas vamos tirar que essa pessoa aqui vai falar que ele é imenso ao invés de gordo. A segunda parte parece que eu tô lendo alguma coisa do Twitter militantes que militaram errado. Entende o que eu quero dizer? Feito com 007 de Ian Fleming. Imenso é ainda pior? É que, tipo, o que a pessoa pensou? Não, a gente precisa achar um sinônimo para gordo que seja menos ofensivo. Vamos colocar imenso. Qual era o objetivo? Eu juro que eu tento entender o processo cognitivo, o pensamento, tipo, a premissa e a lógica, tá ligado? O mesmo também foi anunciado que vai ser feito com 007 de Ian Fleming. Pela notícia que está sendo circulada, agora em abril vão ser reeditados as aventuras do 007. E as obras de Ian Fleming vão também passar por alterações. Já fiquem preparados, porque em breve vai ser uma série de artigos, até mesmo vídeos por aí, tentando mostrar as diferenças e problematizando elas. O argumento por aqueles que detêm os direitos do 007 são os mesmos. Há momentos racistas, há momentos misóginos, preconceituosos, etc. E a gente vai mexer aqui e acolá. Com o intuito de trazer para os... Só um pouquinho, deixa eu ler aqui. Então, por exemplo, a remoção quase total de um termo pejorativo para se referir a pessoas negras. Ele foi trocado por pessoa negra ou homem negro. Ok. Etc. E a gente vai mexer aqui e acolá. Com o intuito de trazer para os leitores atuais as ricas e maravilhosas aventuras do espião britânico 007. Na sequência, também saiu outra notícia, que a Disney resolveu que não vai mais reeditar histórias do Tio Patinhas feitas pelo Dom Rosa. Eu procurei saber se essa notícia a Disney a confirma, mas parece que só o artista mesmo que é a fonte dessa informação. Chat, eu tô completamente ignorante nisso aí. Eu não sei do que ele tá falando. Seja como for, o que está sendo dito é o seguinte: algumas histórias do Tio Patinhas
Patinhas, que Dom Rosa fez, e Dom Rosa, caso você não saiba, é um dos grandes nomes que passaram pelos quadrinhos do Tio Patinhas. Pois bem, elas não vão ser mais republicadas. Especula-se que o problema é o personagem Corongo, ou Zumba, que é um personagem africano bastante estereotipado, mas aí vem as complexidades que eu sempre aponto Corongo. Juntou duas coisas problemáticas, né? aqui no canal. Ele também serve para uma crítica ao imperialismo e ao colonialismo. Ele é um personagem ambivalente, ele reforça estereótipos ao mesmo tempo que os critica. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre esses tipos de personagem, fica aqui a sugestão do vídeo mais recente sobre a She-Hulk. Mas enfim, o lance é que suprimindo... Nossa, eu tinha esquecido completamente que She-Hulk foi uma coisa que existiu. O live action, no caso. Não virou uma série isso? Não é uma série do Disney Plus? Eu só vi o trailer. Com a Gabi Fadel. A gente reagiu aqui em live. E tá no Luba TV Lives também. Essas histórias do Dom Rosa, isso tem um efeito cascata imenso. Porque essas histórias faziam parte, inclusive, de um Ser chamada de imensa é 1000 vezes pior que gorda. O ponto é que as pessoas que querem mudar essa palavra não querem usar gorda porque, pra eles, gordo é uma ofensa, certo? Só que, tipo, você vai usar um sinônimo que não faz sentido, primeiro, e segundo, eu sei lá, só não faz sentido. Eu não consigo entender por que não faz sentido, só que eu bato o olho e não faz sentido. É diferente de eu ver 1 mais 3 igual a 2 e eu conseguir explicar por que não faz sentido, mas isso eu só olho e eu acho estranho. Errado. Não sei explicar. Vamos lá. arco de histórias que é a saga do Tio Patinhas, que conta toda a história do personagem. E agora, essa história, inclusive, vai ficar capenga. E eu acho que depende do jeito que você fala também. Porque às vezes, aquela pessoa ali é gorda. Eu não tô xingando ela. É uma característica dela. Tá ligado? Eu também não. Eu acho que depende do contexto também. Inclusive, posso estar enganado, mas eu vejo muitas pessoas querendo, inclusive, tirar esse conceito pejorativo da palavra gordo, gorda, e ser uma característica, e não ser um insulto. Sei, posso estar errado, mas eu vejo isso também. Enfim, vamos seguir adiante, chat. Vamos seguir adiante. Tio Patinhas, que conta toda... Deixa eu até voltar um pouquinho que eu me perdi aqui. Vamos lá. O negócio da mulher, da She-Hulk. Mas enfim, o lance é que, suprimindo essas histórias do Dom Rosa, isso tem um efeito cascata imenso. Porque essas histórias faziam parte, inclusive, de um arco de histórias que é a saga do Tio Patinhas, que conta toda a história do personagem. E agora, essa história, inclusive, vai ficar capenga. Será que eles vão sumir, inclusive, com uma das histórias mais clássicas do Tio Patinhas, que é a saga do Tio Patinhas? Que, aliás, caso você queira, eu comento aqui no canal. Já fiz vídeos sobre o Tio Patinhas, mas não sobre a saga do Tio Patinhas. Diz aí nos comentários se você quer. Fala aí. Aliás, até inclusive uma coisa que pode se especular é que esse personagem ele surgiu pelo Karl Barks, que esse sim é o grande nome dos quadrinhos Disney do universo Pato, e que é inclusive o criador do Tio Patinhas. Será que também que o Karl Barks, que tem sido reeditado há algum tempo em obras completas, etc., agora não vai mais poder ter essas reedições? Então notem, é um negócio que está acontecendo com bastante frequência, mas repito, não é novidade. Eu mesmo já fiz um vídeo aqui no canal sobre uma história em quadrinhos que a DC Comics sumiu, que é The Monster Society of Evil. Esse quadrinho é uma aventura do Capitão Marvel, ou como hoje é chamado Shazam, e que é muito importante do ponto de vista histórico porque ela nos dá muitas coisas sobre a história dos quadrinhos de super-heróis. Só para que vocês terem uma noção, The Monster Society of Evil saiu entre 1943 e 1945 e é uma das primeiras histórias em quadrinhos a ter um grupo de super-vilões. Antigamente até tinham grupos de super-vilões, mas eram vilões criados para aquela história. Aqui não, nos quadrinhos do Capitão Marvel já tinha uma noção de cronologia que só foi se tornar comum nos quadrinhos de super-heróis décadas depois. Okay. Daí parte da importância dessa história, por ser um grupo de super-vilões que eram personagens que já eram recorrentes nas edições anteriores. E também por... A gente ainda tá na parte da introdução, tá, chat? Ser um arco de histórias. Durou 2 anos. Gente, praticamente não tinha disso em quadrinhos de super-herói na época. Cada historinha era o episódio do mês e era isso. Contudo, os quadrinhos do Capitão Marvel, ou Shazam, foram bastante inovadores e acabaram dando as bases para tudo aquilo que o quadrinho de super-herói virou depois. Hoje a gente tá acostumado a falar a saga de Thanos, a saga da Guerra Infinita, a saga da queda do morcego, etc. Contudo, vou dizer mais uma vez, antes não tinha disso. Da importância dessa publicação do Capitão Marvel dos anos 40. Porém, ela também é racista. Não só por personagens negros que são desenhados no estilo blackface. Nossa senhora. Portanto, é aquela coisa um tanto animalizadora da pessoa negra. Como também, como foi feito no contexto de guerra, asiáticos também não estão muito bem representados. Nossa, chega a ser constrangedor. Ali não. Inclusive, por causa dessas questões, eu desconfio que The Spirit de Will Eisner, que é um monumento dos quadrinhos, um material também de extrema importância, não está sendo publicado porque também tem esses mesmos problemas. Muito eu suspeito que a gente não tem reedições desse quadrinho nos dias de hoje por causa do personagem Ebony White, que, como vocês podem ver aqui nas imagens, é um gigantesco estereótipo racial. Outro exemplo de obra que simplesmente sumiu é A Canção de Sul da Disney de 1946. Essa animação, você não... É que assim, Disney, vamos falar sério. Se tu quer, tipo assim, realmente mudar tudo do passado e readaptar tudo, começa tirando o nome Walt Disney. Começa por aí. Não encontra que mais porra. nenhum streaming. E qual é o motivo? De novo,
racismo. Eu, nesse caso, não posso nem avaliar, porque eu nunca vi essa animação, mas o argumento sempre foi esse. É uma obra bastante racista. E todo esse movimento, como eu falei pra vocês aqui no início do vídeo, pois bem, isso já acontece também aqui no Brasil. Caso vocês não se lembrem, rolou uma certa polêmica em 2020 por causa das novas edições do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essas obras aí também passaram por um certo cuidado, uma certa alteração, para que não ficassem mais com aquela cara racista que era a cara do Monteiro Lobato. E há quem aponte aí por blogs que a Turma da Mônica aparentemente já faz isso há algum tempo também. Como é o caso aqui dessas duas edições, que eu não as tenho para ter certeza, porém, aparentemente aqui, a Maurício Souza Produções achou melhor suprimir a nudez do Chico Bento. Bigolim de criança não pode mais. Como vocês devem imaginar, esse debate... Eu concordo numa maneira geral. Eu não concordo com base em estudo meu. Eu só concordo que é melhor assim. é sempre muito acalorado. E É mais pessoal do que evidências que eu tenho pra apresentar por que é nocivo, tá ligado? Eu prefiro assim. é nesses casos que você vê claramente essa cisão entre conservadores e progressistas. Qual é a opinião dos conservadores? Ai, o mundo tá chato, agora tudo é mimimi. Que é, eu acho que é preciso dizer aqui, um argumento bosta. Considerar Claro que que é. obras fazem parte de toda uma tradição... Não é nem argumento. Ah, o mundo está chato. Não é nem argumento. Porque se a gente for considerar esse argumento, eu vou responder de volta. Não, mas pra mim tá chato há muito tempo. Então, pra mim tá mais chato do que pra você. E há muito mais tempo. Porque tudo que você precisa fazer é não tentar me insultar usando minha sexualidade. E o que eu vou fazer é não ouvir isso. Como eu ouvi na minha época de colégio, de gente na rua e por aí vai. Então, se for pra usar um negócio, está chato, agora tudo é mimimi, então eu vou responder, bom, pra mim tá muito chato há muito mais tempo. Eu ganhei em sentir a chatice. Então permaneça na sua chatice. que fomenta e legitima preconceitos, não é mimimi. É importante, sim, a gente olhar para essas obras e reconhecer nelas os seus problemas. Sim. Porém, a opinião de progressistas também anda bem chulé. O que os progressistas estão dizendo? Ah, eu acho certo, porque isso produz uma sociedade mais inclusiva. Namastê, gratiluz. Claro que eu tô aqui pintando estereótipos e muitas pessoas têm outras opiniões que não se encaixam nesse tipo de palhaçada que eu tô fazendo aqui. Eu acho que é um espectro, né? É um espectro de opiniões. Até mais do lado conservador e do lado mais progressista vai ter muitas opiniões diferentes, talvez apontando mais para um lado e para o outro e tal, mas obviamente tem opiniões diferentes e algumas não vale a pena ouvir, mas outras eu acho que vale até pra gente aprender mais. Só que eu acho que o ponto... Eu acho que é complicado quando você dá o poder de, tipo assim... É complicado, deixa eu assistir mais e daí depois eu dou a opinião. Mas são tendências do debate. Apesar de eu estar aqui zoando, vocês têm que reconhecer que são tendências Sim. bem presentes. Basta você entrar no Twitter e ver esse tipo de debate. E o ponto... Porque a gente não sabe discutir um com o outro. A gente não aprendeu a debater na escola. Essa é a verdade. A gente não aprende filosofia direito no colégio. Eu não aprendi, pelo menos. A gente não aprende lógica, a gente não aprende premissa, a gente não aprende falácias. Tudo que seria extremamente útil para a sociedade, a gente não aprendeu. O ponto que eu quero ressaltar aqui é que ambos os argumentos são muito ruins. Eles estão perdendo de vista o que realmente está em jogo. E aí você me pergunta, tá, mas afinal, o que tá rolando? E eu vou responder para vocês na lata. Esses procedimentos, galera, não tem nada de busca por inclusão. Sim. É tão somente queima de arquivo. São megacorporações... É queima de arquivo, é controle de dano e tem uma palavra em inglês, eu vou pesquisar a tradução. Calma aí. Alcovitar. A palavra em inglês é pandering, que a tradução mais próxima seria bajular, mas não é ainda bajular. Porque bajular tá mais ligado a puxar saco. Mas não é bem isso. O que eu quero dizer é mais atrativo, atrai mais dinheiro. É isso. É por isso que você vê propagandas de marcas hoje completamente inclusivas, e 60 anos atrás, 70, 80, por aí, você via as mesmas marcas fazendo propagandas com suástica, apoiando nazismo, e por aí vai. Por que vocês acham que uma desenvolvedora de jogos, no mês de junho, muda a foto do perfil do Twitter para arco-íris, mas a mesma conta, a brasileira, a americana e por aí vai, mas a mesma conta no Irã não faz isso, porque lá pega mal. Afinal de contas, não pode ser gay. É por isso, é por dinheiro. Muitas, pelo menos. Associações cheias da grana, herdeiros que estão querendo vender de novo as mesmas tranqueiras de sempre, só que de um jeito agora namastê gratiluz. E isso, galera, é uma coisa muito malandrinha. Porque de um lado, aquele determinado grupo se vende como pró-minorias, que gosta de pessoas negras, mulheres, LGBT. Mandem aí o seu black money, mandem aí o seu pink money, a gente gosta muito de vocês. E ao mesmo tempo, o que acontece é que esses grupos conseguem apagar o seu próprio passado racista. Cada vez menos nós temos acesso àquilo que fez parte da constituição de um grupo poderoso. E veja, eu nem tô falando que tudo aquilo que essas empresas estão sumindo são
de fato problemáticas. Nesse caso aqui do Maurício de Souza que eu trouxe, pra mim isso é só puritanismo. Porque eu acho ainda mais problemático é você sumir com a nudez, porque a nudez seria uma associação a sexo. E isso... Eu penso nisso também. Mas sei lá. Pessoal, Eu não sei dizer. Eu só acho... Ai, eu não sei. É porque eu posso usar um argumento de tipo... Putz, mas aí é meio alvo de predador, talvez? É um pouco... Pode ser, mas eu tô fazendo essa associação daí que ele tá falando, né? Ou talvez eu tenho medo de fazerem essa associação e prefiro que não seja exposto. Mas no fim, sei lá. isso sim é perigoso. A gente chegar no Eu concordo com ele também, que associar nudez a sexo estritamente também é ruim. É tão ruim quanto, na verdade, né? ponto em que toda forma de nudez é sexualizada, significa que a gente está começando a pensar os corpos como um todo, inclusive corpos de crianças, como algo que tem que ser escondido, porque Exato. elas despertam em nós desejo sexual. Isso é doentio e corroborar com esse tipo de pensamento, eu acho muito, muito perigoso. Mas e aí, porque tipo, eu não tô nem pensando em mim. Eu tô mais pensando, tipo, deveria ter obras em que pedófilos poderiam olhar esse tipo de coisa? Mas daí eu fico pensando, putz, mas aí se a gente pensar em todas as pessoas que têm, que poderiam fazer um crime, a gente vai ter que não pode ter mais nada. Tá ligado? Não vai poder ter faca em restaurante, porque vai que a pessoa é um assassino em potência, tá ligado? Entendeu? Tipo assim, o meu argumento não é tão válido. Ele tá mostrando que o meu argumento não é tão válido, na verdade. Eu tô me mostrando que o meu argumento não é tão válido, mas enfim. Mas enfim, vamos voltar aqui para essas obras todas que eu falei, deixa eu pegar um raciocínio mais geral. Eu concordo que obras infantis mereçam uma reedição. E uma reedição alterando o que tiver que alterar. São versões adaptadas e adaptadas para crianças. Porque uma criança, ela não vai ter o discernimento, não vai ter a maturidade para olhar aquelas coisas e pensar elas de forma problemática. Isso. Que vê Com senso crítico, no caso. com uma nota de rodapé ou coisa assim. A criança Sim. é uma criança, pô. Isso é muito ainda sofisticado para ela. Sim. Daí que, ok, versões adaptadas para o público infantil, belezinha. Porém, não é o que está sendo pensado aqui na maioria dos casos. Porque o que eles estão fazendo é alterando ou ocultando essas obras do público adulto. Notem que por trás disso tem também uma infantilização do público leitor. Deixa eu trazer aqui um contra-exemplo, tá? Recentemente saiu na Alemanha uma edição de Mein Kampf do Hitler. Eu não tenho essa edição, eu também não sei ler em alemão, então também não adiantaria muita coisa. Mas é uma edição que eu tenho bastante curiosidade de Eu nem sei o que é. espiar, porque somando prefácio, Um livro? pós-fácio e nota de rodapé tem mais paratexto do que o próprio texto do Hitler. Para cada frase de Ah. merda que o Hitler fala, tem uma nota de rodapé ou tem um texto adicional dizendo: aqui ele tá mentindo, aqui ele É um outro livro. Tem um livro dentro do livro pra desprovar tudo que o Hitler falou? É isso mesmo? tá falando merda porque ele é um bosta de um nazista. E como vocês devem imaginar, essa edição Caralho, eu fiquei curioso agora. não é voltada pro nazistinha bunda mole, até porque esses caras já baixam há décadas o Mein Kampf do Hitler na internet. Essa edição é justamente voltada para quem quer se aprofundar no assunto, entender as coisas que o Hitler dizia, por que elas eram problemáticas, no que ele mentia, o que ele estava inventando, enfim, entender acima de tudo o que foi o nazismo. Que, aliás, Isso, mas é importante a gente entender o que foi, tá ligado? É importante, porque se a gente não conhece a própria história, a gente vai repetir ela, cara. Eu acredito que conhecimento não é uma coisa ruim. A ignorância é uma bênção, mas o conhecimento não é pra ser uma coisa associada. Não, a gente não pode conhecer isso daqui. Não, a gente não pode continuar estudando isso aqui. Não, isso aqui tem que ir pra baixo do tapete. Não. Não, a gente tem que saber. É importante a gente saber. É importante a gente saber as cicatrizes da nossa história. Não dá pra só ignorar, cara. é muito importante te entender, sabe por quê? Lá vou eu largar mais uma bomba aqui. Muito desse papinho assim de querer alterar as obras para que agora a gente tenha uma sociedade sadia. Galera, olha só. Isso aí é papo fascista e faz tempo. Caso vocês digam aí que eu tô exagerando, vamos ler o Manifesto Futurista. Eu não gosto de ficar jogando as palavras assim do nada, ainda mais palavra totalmente banalizada hoje, tipo assim, meu Deus, essa pessoa fechou a porta aqui, ela não segurou a porta pra eu entrar no café. Fascista! Eu não gosto de usar essas palavras e jogar elas assim. Mas não tô dizendo que ele tá fazendo isso, inclusive. Que... É que eu acho que tem pessoas que usam com bastante autoridade e conhecimento. Mas... Caso vocês digam aí que eu tô exagerando, vamos ler o Manifesto Futurista do Marinetti, que serviu de base ideológica É que eu concordo um pouco, por isso que eu falei do isso. fascismo italiano. Ali Marinetti já fala da importância de queimar bibliotecas e museus, de reerguer uma sociedade a partir das cinzas. Porque, como vocês bem sabem, fascistas cultuam a guerra e eles defendem uma espécie de nova sociedade, embora isso sirva apenas para mascarar o quanto que, na verdade, eles são reacionários e querem apenas que o mundo gire de trás para frente. Então, notem que, por mais que nesse É uma boa definição. discurso contemporâneo não tenha mais o elemento da guerra, existe ainda essa ideia de apagamento como algo que purifica uma sociedade. Não, vamos mudar isso aqui. Não é você que vai dizer, vai ser o manifesto deles? Exatamente.
Eu não vou precisar dizer nada. Essa ideia de apagamento como algo que purifica uma sociedade. Não, vamos mudar isso aqui, vamos higienizar aquilo Não lá, existe. vamos tirar da cena contemporânea tudo aquilo que é de problemático nessas Não obras. existe. E claro, para continuar vendendo as mesmas tranqueiras de sempre. Porque veja só, né? Eles têm duas opções. Uma é produzir essas obras, pagar especialistas, pagarem pesquisadores para produzir uma obra crítica voltada para adultos. E também eles podem sair por aí fomentando autores contemporâneos, inclusive muitos deles negros, mulheres, pessoas LGBT, que estão aí produzindo bastante material novo com sensibilidades adaptadas para os dias de hoje. Mas não vamos nem publicar essa galera nova, nem vamos dar bandeira aqui do quão problemáticos são os nossos produtos. Vamos apenas mudar uma coisinha ou outra e pagar de gente fina. Nós, capitalistas, nós somos do bem! Esse tipo de procedimento picareta, safado, ordinário, já era pensado Aí que entra a parte da bajulação que eu quis dizer, entendeu? por filósofos do início do século XX. Walter Benjamin era um judeu marxista que muito questionava o papel da tradição no pensamento de esquerda. Benjamin tornava óbvio: os fascistas são aqueles que colocam fogo nas coisas e resolvem começar do zero. Os fascistas são bárbaros porque eles não dão bola para absolutamente nada que foi feito até então. Eles agora que são os bons, eles agora que vão começar do zero. E assim, né, a gente tem um exemplo bem concreto nos últimos anos aqui no Brasil de um governo que basicamente só servia para destruir, para produzir somente cinzas para, quem sabe, no futuro ter o seu próprio Reich. Então, por causa disso, Walter Benjamin pensava: como que revolucionários vão lidar com a tradição? Como que a revolução pode ser uma nova etapa social sem necessariamente ser por aí botando fogo em tudo aquilo que foi produzido antes? Ou seja, como que a esquerda pode lidar com Como que a gente vai ser melhor? o patrimônio cultural, mesmo sendo ele problemático. E aí vem uma das frases do Walter Benjamin que eu tenho pra mim pro resto da vida. Eu devia até tatuar esse negócio, eu recomendo você tatuar esse negócio na sua bunda. Que é a seguinte frase: todo Deve doer. documento de cultura é um documento de barbárie. Não existe, tá, galera? É que se for parar pra pensar, realmente, nada no mundo moderno ou pós-moderno, moderno no caso, existiu sem antes muito sangue ter sido derramado. Não existe nenhuma produção cultural que não seja o testemunho também de alguma barbárie. Só o fato de eu estar falando esse vídeo com vocês em português significa Imitando o quadro, eu juro que foi sem querer. que a barbárie está presente até mesmo na nossa fala. Nós falamos a língua do colonizador e, nesse sentido, qualquer remendo, muitas vezes em uma palavra ou outra, é apenas tentar tapar com band-aid o que é um tumor. Ainda nessa linha de que todo documento de cultura é um documento de barbárie, não é por acaso, pessoal, que eu tô falando, na maioria das vezes aqui, de obras do Atlântico Norte. Obras da Europa e dos Estados Unidos. Não por acaso, centros imperialistas que saíram colonizando ou influenciando a política do mundo todo. E no caso brasileiro, eu tô falando de instituições muito associadas à infância, mas que são igualmente dignas de serem problematizadas. E o que essa galera menos quer, enquanto empresa, é ser alvo de qualquer problema. Mas É ter uma imagem ruinzinha. assim, ó, pra gente não ficar no raso, vamos aprofundar mais esse papo. Ruinzinha. Quando a gente fala que todo documento de cultura é um documento de barbárie, também a gente está entendendo o seguinte: todas as obras são manchadas de sangue. Não existe obra de arte que seja limpinha, que não esteja situada dentro de uma determinada tradição, que não seja ela também parte de uma série de processos de violência. Nossa senhora. Não existe, pessoal, documento de cultura que não tenha alguma mancha de sangue. Só que Eu acho que tanto sangue físico, tipo, literal ou figurativo, tá existem ligado? obras onde essas manchas são mais visíveis e tem outras em que isso é menos visível. Em algumas, essa violência é bastante expressa. Está lá frases racistas, misóginas, homofóbicas, etc. E tem outras que a gente nem percebe isso, mas ainda Que já são mais velados. assim elas estão dentro de um processo de violência. Ou, como no caso do Lovecraft, no Lovecraft, foram um fundamento do negócio, E mesmo a obra mais bonitinha, dentro de uma sem mesmo a gente saber. economia de mercado, pois bem, galera, a gente sabe muito bem que ela teve que jogar o jogo do capitalismo, e a gente sabe muito bem que esse jogo envolve ter mais ou menos poder dentro desses processos de concentração de capital, ou seja, dentro de uma lógica que é desigual. Não adianta querer acreditar em meritocracia, que alguns autores são mais populares do que outros porque eles são melhores e ponto, porque não é bem assim, e não é à toa que volta e meia está redescobrindo autores que são de décadas ou séculos atrás. Então, Isso. querer higienizar Não é tudo só porque mereceu. Eu concordo com ele, óbvio. trocar uma palavrinha por outra é ocultar um crime ou tão somente uma violência usando água sanitária. É passar que boa na tradição, na história da cultura. É isso mesmo, vamos limpar, tá bonitinho. De modo que jamais as estruturas que mantêm essa cultura, que é calcada em violência, seja questionada. Entendam isso de uma vez por todas, tá? Suprimir essas obras, alterá-las, não é evitar que as pessoas tenham acesso a conteúdos violentos. É impedir que haja crítica a partir dessa violência. Exatamente! Exatamente! Usando o próprio exemplo do livro do Hitler que ele falou, vocês acham que as pessoas não baixam pra ler?
quem quiser. É óbvio que o negócio dissemina. O que está sendo feito aqui, acima de tudo, é impedir qualquer possibilidade crítica, porque a gente perde o acesso a esses materiais. Isso. Por isso, eu acho, falando de uma maneira geral, obviamente tendo exceções, acho que tinha que parar de proibir a proibição. Aliás, eu acho que tinha que proibir a proibição. Eu falei tudo errado, não sei o que eu tô falando. Sintetizar aqui pra vocês, o que eu defendo acima de tudo é a acessibilidade responsável. Essas obras problemáticas, a gente tem que ter um jeito de ter acesso a elas. Seja colocando no mercado 2 versões da mesma obra, ou seja, para criança, aquela que foi alterada mesmo pra não ficar passando ideia errada. É que assim, ó, é que se uma coisa é muito oculta, digamos assim, sabe? Que poucas pessoas falam sobre, que é difícil ter acesso, porque foi censurado, porque era problemático e tal, mas aí algumas pessoas têm acesso e tal, não sei o quê. A diferença disso para uma coisa que é problemática e amplamente acessada de uma maneira responsável é que você não vai ter um pequeno grupo de pessoas que por acaso teve acesso àquele negócio. Você vai ter, vai fazer parte de um grande grupo de pessoas que teve acesso ao treco e que é capaz de discutir, capaz de apontar os erros e capaz de falar sobre a acessibilidade responsável do negócio. É quase como se o negócio fosse visto e ao mesmo tempo descartado de uma maneira, tipo, intelectualmente falando, tá ligado? Tipo, olha só, gente. Essa obra aí todo mundo conhece. Isso aí não... Isso é uma bosta, entendeu? Ao invés de um grupinho fechado que baixou um negócio que é problemático e tipo assim, ei, vocês viram aquilo lá? Isso aqui é bom, hein? Entende o que eu quero dizer? Eu não sei se eu tô explicando muito bem. Eu tô cansado. Mas, tipo, quando o negócio tem conhecimento mais geral, é mais fácil as pessoas entenderem os problemas com esse negócio. Entende o que eu quero dizer? Eu não sei se faz sentido o que eu tô dizendo. E pro adulto, uma edição cheia de paratextos, pós-fácios, prefácios, nota de rodapé, etc. No caso dos filmes para streaming, pois bem, resgatem aquela instituição que foi muito forte por um tempo, que era o crítico falando antes do filme começar, trazendo as questões, explicitando os problemas. Essas obras precisam ser acessíveis. E mesmo que possa se dizer do ponto de vista capitalista, mas a empresa não vai lucrar com esse negócio, vai ficar muito grande a edição, ou no caso dos filmes, o pessoal vai achar chato ver aquilo ali no começo, vai acabar pulando. Pois bem, então nesse caso, galera, que essas edições... Eu não sei, tipo assim, pode ter menos lucro, mas eu acho que ainda vai ter lucro. Tem tiragens mínimas, que a gente tem edições exclusivas só desses materiais, aí pode vir em mídia física, etc. E que seja voltado para bibliotecas, que seja voltado para pesquisadores. Esse é um negócio que até eu me sinto muito confortável e quem é pesquisador de quadrinhos também. Porque nós que pesquisamos quadrinhos estamos muito acostumados a ler materiais infantis que são extremamente problemáticos. Mas que ainda assim são bastante interessantes porque são um documento cultural de uma determinada época, diz muito sobre a infância de um determinado período e que por mais que hoje não é material de estudo também. Dialogue com a infância atual. De estudo antropológico, eu acho. Diz muito sobre a infância de um determinado período e que por mais que hoje não dialogue com a infância atual, ainda assim é digno de ser analisado por um olhar adulto. E isso, galera, não vale só para quadrinhos, vale para tudo. Eu tenho para mim um exemplo muito prático do quanto que esse procedimento todo que eu tô botando aqui para vocês é só um fascismo soft. O quanto que isso tudo não é para combater o racismo ou outros preconceitos e simplesmente para ocultar qualquer prova de racismo. Vocês sabem do que eu tô falando? O filme O Nascimento de uma Nação de Griffith. Esse filme de 1915 é tido por muitos como uma espécie de obra inaugural daquilo que a gente vai entender como cinema norte-americano. As bases do cinema dos Estados Unidos tá muito nesse filme. E esse filme, galera, ele não é pouco racista, tá? Ele é muito, mas muito racista. E até onde eu sei, até hoje a Ku Klux Klan gosta muito dele. Porque no filme, os personagens negros são pessoas brancas pintadas de preto e agem que nem um macaco. O vilão da história é um perigoso mestiço, que está ascendendo politicamente e tendo os votos dos negros, e que, portanto, surge no filme um grupo de heróis que é a Ku Klux Klan. E o grande ato heróico do filme é a Ku Klux Klan impedir dos negros votarem para eleger esse perigoso mestiço. Notem, portanto, como essa obra é muito, mas muito errada. Só que eu repito, tá? Ela é a base do cinema americano. É preciso ter em mente que esse cinema pipoca dos Estados Unidos, que muita gente hoje aí vai assistir em shopping, acha eles super legais, inclusivos, vivem pensando nas minorias, etc. É preciso entender que eles só estão no shopping, que eles só conseguiram tomar conta dos cinemas do mundo todo, porque eles sempre foram muito violentos do ponto de vista econômico, mas também profundamente agressivos do ponto de vista cultural. E eu acho que aí entra aquela frase, né? Não existe documento cultural que não é Barbary, sem Barbary, alguma coisa do tipo. Está no DNA dessa violência. É muito fácil fazer fazer a ligação com as obras de Lovecraft. Que a base era o preconceito, que depois foi transformado em coisas boas. Violência
muito, mas muito racismo. Daí que querer simplesmente varrer para baixo do tapete a existência dessas obras é a coisa mais hipócrita que alguém pode fazer. E que eu vale concordo. reforçar, só interessa aos estúdios dos Estados Unidos. Tão somente. Fica então aqui uma reflexão que eu acho que Ray Bradbury já tinha feito para nós. Em Fahrenheit 451 tem um diálogo bastante interessante que eu acho que ilustra tudo isso que eu tô falando aqui para vocês. Só para contextualizar, caso você não conheça a obra, se trata de um futuro distópico onde livros são proibidos. Eles precisam ser todos queimados, é ilegal você possuir livros, porque eles despertam sentimentos em nós e às vezes sentimentos são socialmente problemáticos. Daí que tem que botar fogo em tudo, e no filme quem bota fogo são os bombeiros, que funciona no inglês pelo trocadilho, porque bombeiro é fireman. Fireman. Contudo, nessa história a gente acompanha um desses bombeiros que de tanto queimar livro começa a se interessar por eles. Começa a querer entender por que essa Na verdade, firefighter, não é? galera, inclusive, às vezes morre queimada pra guardar um livro. E, obviamente, ele se apaixona pela literatura. Daí que tem um diálogo maravilhoso que aparece na adaptação cinematográfica desse livro, que é quando o supervisor desse bombeiro, já desconfiado que talvez ele possa estar lendo livros ilegalmente, explica pra ele como que tudo isso começou. E sabe por onde é que tudo isso teve início? Por obras como Mein Kampf do Hitler. Foram essas obras mega problemáticas, mega preconceituosas, que foram as primeiras a serem queimadas. A ironia do destino, velho. Afinal, elas produziam uma sociedade que não era sadia, uma sociedade que não era limpinha. Obviamente, a coisa foi escalonando, de modo que chegou uma hora que toda a literatura era proibida. Notem, portanto, que curioso como uma visão fascistoide da literatura nos... E eu também tenho uma parte de mim que diz: eu não quero que outras pessoas decidam o que eu, como uma pessoa adulta e educada, devo ou não ler. Eu não gosto da ideia de limitar essa minha liberdade em querer conhecer alguma coisa, porque é perigoso, entendeu? Eu não gosto dessa ideia. levou a um regime também fascista. Que coisa doida, né? Não dava pra imaginar que ia acontecer assim. Por isso fica aqui a minha mensagem. Você é de esquerda, você se entende progressista? Pois bem, pare de fazer papel de otário. Não há nada de autenticamente de esquerda de querer higienizar a cultura. Aliás, você sabe muito bem quem é que defendia isso, né? Vou dar uma dica, né? Tinha um bigodinho aqui no meio e falava que nem pato esganiçado. E pra Não era uma pessoa muito legal. não deixar passar, sempre tem o contra-argumento. Ah, então você é a favor que empresas lucrem com obras preconceituosas? E eu vou dizer que sim, desde que essas obras fomentem especialistas, pesquisadores que vão poder produzir os paratextos e conseguir constituir um estudo aprofundado sobre essas obras. Assim como também esse dinheiro pode muito bem fomentar uma série de artistas contemporâneos que essas grandes empresas estão fingindo que não existem. É. Mas aí eu sei que alguns podem estar olhando isso e com cinismo dizendo: ah, cara, isso nunca vai acontecer. Eles vão lucrar com uma obra racista e era isso, enfim. Por isso, nós precisamos de regulamentação. Deixar a coisa solta como tá, quem tá nos regulamentando são essas grandes empresas. São elas que estão, por práticas de mercado, delimitando o que nós temos acesso ou não. Por isso, vou repetir aqui esse mantra. Precisamos defender acessibilidade responsável. Obras problemáticas não são para todos. Obras problemáticas não podem ser lidas de qualquer jeito, mas elas precisam, elas devem ser acessíveis. E qualquer coisa contra isso está longe, mas muito longe, de uma defesa da cultura e da sociedade. Espero de verdade que Eu esse concordo. Eu concordo com a conclusão dele. Concordo que o necessário é acessibilidade responsável, acesso responsável, né? Acessibilidade, acesso responsável, porque, enfim, eu acho que a gente acaba caindo no mesmo erro, que ironicamente o filme mostrou. tenha ficado didático. Obviamente eu estou um tanto inflamado aqui falando, mas é porque o tema mexe. Ele me lembra um pouco a Márcia Sensitiva, de repente, assim, porque ele tá inflamado no negócio. Tipo, a Márcia Sensitiva, porque você não pode desejar o que você não pode ter! Tipo, ela surta do nada. E eu acho que a gente também não tem que ter vergonha dos sentimentos que os assuntos despertam na gente. Acrescentem aí nos comentários o que vocês acham. Acrescentem mais dados, mais exemplos a todo esse problema. Mas de verdade eu peço que antes de você se manifestar, pensa um pouquinho, tá? E sempre mantenha viva a autocrítica do quanto que nós, muitas vezes, querendo fazer o bem, a gente se torna só um babaca autoritário. Isso é um negócio que eu trago pra mim e eu convido que vocês também façam esse exercício. No mais, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal. Eu acho que indo um pouco... Opa... Tem que tirar Parece que nesse... Ai, meu Deus, eu tenho que tirar esse play automático. Deixa eu voltar o vídeo pra mandar o link pra vocês. O que ele tinha falado no final? Ah, tá, a gente acaba virando um babaca autoritário. Segura isso aí que eu quero... Preciso dar a minha opinião? Imagina? Oh, meu Deus. Deixa eu botar o link pra vocês, peraí. Eu gostei do vídeo. Como eu disse, eu concordo com a conclusão dele. Acho que o acesso responsável é o jeito certo, porque assim, toda vez que eu paro pra pensar sobre esse assunto e pra analisar, a conclusão que eu tenho é, o problema não é a obra. A conclusão, de fato, que eu tenho é, o problema é a nossa educação. O problema é a educação de sentar
ler o negócio e entender qual é o problema dele. Porque se eu não entendo qual é o problema dele, o problema não tá na obra, o problema tá na minha educação. Eu sempre chego nessa conclusão. Porque de onde vem essa educação? Exatamente. O problema, o buraco é mais embaixo. Como que faz acesso... Como é que é? Como que faz acesso responsável? Com a educação. Hoje, no colégio, na aula de história, a gente vai... Are you sure about that? A gente vai aprender sobre essa obra extremamente problemática e por que ela é problemática, por que ela é ruim. E a gente vai aprender por que esses pensamentos aqui, por que isso daqui trouxe tanto sofrimento, por que isso daqui já não é mais visto dessa maneira e como que a gente cresceu com isso, tá ligado? Na teoria funciona, mas na realidade a gente sabe que isso não vai funcionar. Como assim? Como assim não vai funcionar? Mas isso não acontece nas escolas, nem vai? A gente não, provavelmente não, eu sou um pouco pessimista nisso, mas provavelmente não, porque a gente vai ter os dois lados extremos gritando contra a escola. A gente vai ter o lado conservador dizendo que tem que... e a gente vai ter o lado progressista dizendo... Entendeu? Não vai ter uma conversa, não vai ter uma discussão, porque tanto esses dois... pais dizendo o que a escola tem que ensinar, o que ela não tem, também não teve a mesma educação. Também não teve uma educação de acesso responsável, de debate, de conhecimento, de filosofia, de história e por aí vai. Entendeu? Os professores têm viés, isso não adiantaria também. Tem viés por falta de educação. Toda conclusão que eu a única conclusão que eu chego nesses assuntos é esse. Porque eu me recuso a acreditar que uma pessoa com uma boa educação, bem instruída, não é capaz de ter um senso crítico. O ser humano é capaz de senso crítico. Só que ele precisa ser ensinado a pensar de maneira crítica. E isso é que faltou na educação, pra mim. Eu não acho que, enfim, que esconder e jogar pra baixo do tapete e tal, como ele falou no vídeo, eu não acho que isso é uma solução. Eu não acho que isso é uma solução. Porque, infelizmente, preconceito é um mindset. Provavelmente nunca vai deixar de existir. Provavelmente. Eu tô sendo otimista dizendo provavelmente. A maneira disso mudar, eu acho, é com senso crítico. Enfim.